Tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero entregar a vocês uma palavra curta, simples, mas objetiva. Domingo nós falamos sobre nós sermos ofensivos, na linha do nosso inimigo de alma, para que nós possamos obter resultados positivos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de ser fiel. Ser fiel a Jesus. Ser fiel a Jesus, o que isso traz de benefício para mim e para você? Ou o que isso traz ao meu e ao seu coração a certeza de que se formos fiéis a Ele, nós teremos algo que será entregue para cada um de nós. E se não formos fiéis? É muito importante nós entendermos, em primeiro lugar, que nós estamos em reta final. Jesus está voltando. Glória seja dadas ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Glória seja dada. Amém. A você que já está aqui comigo pelas redes sociais, a você que vai me ouvir num outro momento aqui, mas desde já eu quero trazer a você o entendimento de que nessa reta final, onde nós temos que perseverar, persistir em fazer aquilo que é correto diante do Senhor, ser obediente a Ele, estabelecer um relacionamento cotidiano com Ele, oração e palavra. Irmãos, estas lives que nós fazemos, os cultos que as igrejas fazem, os seus profetas, os seus pastores que mandam para você, porque você, acredito que assiste bastante coisa que é enviado pela internet, isso são são coisas, são acessórios, são situações que vão agregando, palavras que vão chegando, que vão te motivando, que vão levantando você, mas existe o que é seu com Deus, a tua leitura da palavra, o teu tempo de oração com a família para com Deus, as tuas súplicas diante do Senhor, um relacionamento. E quanto mais relacionamento você tiver com o Senhor, obviamente, mais íntimo você estando dele, ele vai te responder com transparência, com clareza, com objetividade, não é verdade? E aí você vai entender muitas coisas. Nós aprendemos tantas coisas nestas lives, nestas palestras, nas nossas igrejas, né? Quantas palavras de Deus foram diretas ao seu coração para te orientar, para exortar, para te admoestar, para te falar com que você está no caminho correto, ou então que você precisa se arrepender dos seus pecados. Toda a palavra do Senhor, ela é abençoadora no sentido de esclarecer. E a bênção é tanto para aquilo que está errado, que você retoma o que é certo, e para aquilo que está certo, que você permaneça, sendo fortalecido na caminhada correta diante do Senhor. Mas o resumo é que desta palavra que o tempo está se esgotando, Jesus está voltando e o tempo do seu preparo já devia estar preparado, mas da sua consciência espiritual, daquilo que você tem que realizar, não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas digam, você está com o Senhor corretamente, certinho, não é origem de mal, de pecado, não, então avance. Porque a gente vê que a pessoa caluniadora é aquela pessoa que tem uma intenção de colocar você em vergonha, de desmascarar você de algo que ela nem sabe o que ela está falando, manchar a tua imagem, falar coisas ao teu respeito lá do trabalho, lá na igreja, lá por onde você passa, que não tem nada a ver com a verdade. E o caluniador, o nome caluniador, quando você vai na raiz dele, é diabo. E quem que é o caluniador das nossas vidas? Satanás. Então, quando uma pessoa faz uma calúnia, te ofende, passa uma informação errônea, usando a calúnia, ela com certeza ela não entendeu ainda que ela está sendo usada pelo diabo. Mas tudo isso é para que você entenda que se você estiver firmado com Deus, Deus estará contigo. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganei, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Compreende? Que a Bíblia nos ensina que nós temos que fazer o bem em todo tempo, que a nossa boca saia para que edifique as palavras, mas eu vivo no meio, bispo, conturbado, um meio, corrupto, um meio assim, um meio desse jeito. Não importa, lembra de Daniel? Daniel vivia nesse meio, mas ele não se contaminou.
E você também, não seja você a origem, não seja você a palavra final para fazer coisas erradas. Você é uma pessoa que conhece a verdade, o caminho da verdade, sabe que a verdade vai te libertar. Então, usufrua exatamente deste conhecimento para viver melhor nessa caminhada, bem? Deixa eu convidar você para fechar os teus olhos neste momento e orar comigo para que a presença do Senhor esteja e aonde este vídeo chegar, quando ele alcançar pessoas, venha, Senhor, abençoar, venha mudar, venha transformar, venha redirecionar ou dar a direção correta, meu Deus, para aqueles que estão perdidos. Senhor Deus e meu Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor me dá e aos teus filhos que estão aqui, de estarmos juntos, num compromisso de estarmos nos alimentando pela palavra. A você que é deste ministério, a você que é de outro ministério, nós não falamos de placa de igreja, mas nós temos a nossa comunidade chamar, você tem a sua, e se você é simpatizante por esta palavra, porque aqui nós falamos da palavra de Deus, receba, toma posse, retenha aquilo que é bom para você, e porque a palavra de Deus ela nunca voltará vazia, como está escrito, ela vai chegar ao seu objetivo, ela vai fazer a transformação necessária, se você permitir, se você ouvir, se você se atentar, e então fazer com que aquilo que você ouviu na palavra venha mudar e transformar a sua caminhada. Deus é contigo, nunca te desamparou, nunca vai te desamparar, mesmo no tempo do vale, na tribulação, Ele é contigo. Levante a tua cabeça, erga a tua cabeça. Nós queremos já profetizar para que sobre a tua vida venha aquilo que você está esperando, o convite para o trabalho, para se posicionar ao trabalho, para receber a notícia que você vai retomar a sua caminhada no seu trabalho, você que estava parado, e Deus vai te colocar em lugar bom, lugar de honra, lugar onde você vai se alegrar, com novas pessoas, um novo comando, para que você possa ver a boa mão do Senhor te sustentando todos os dias. A você que está para tomar decisões, mudança de trabalho, mudança de endereço, mudança de casa, comprar um carro, qualquer decisão que você venha a tomar, esteja seguro que se você falar com o teu Deus, e você sentir paz no teu coração, e ser aquela pessoa que já se planejou, porque a palavra de Deus te ensina, desde criança, a como ser um homem honesto, um homem de caráter, uma mulher honesta, uma mulher de caráter, a planejar a sua caminhada, a chegar até onde você já chegou, de uma maneira passo a passo e fortalecido, não uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não sabe o que está fazendo, sem objetivo final, até porque o meu Deus e o teu Deus é Deus de propósitos e objetivos, e Ele tem propósitos e objetivos para você. Então acalme o teu coração, lance para Ele qualquer dúvida, qualquer situação, para que você tenha resposta. Confia, descansa, e você vai ver Deus te orientando, Deus te guiando a fazer as coisas que são exatamente corretas e que estejam debaixo da vontade dele. Se algo estiver sendo planejado, armadilhas sendo feitas, para você que é aí um consultor, uma pessoa que trabalha por conta, um autônomo, se a armadilha for informada para que você tenha prejuízo, nada vai avançar. Acredite, Deus fecha as portas agora, Senhor, daquilo que venha trazer prejuízo aos teus filhos. Por quê? Porque eles não sabem o que vai acontecer aqui na frente, mas o Senhor sabe, e o teu Espírito Santo está dentro de nós. Nos ajude com a paz em todas as nossas decisões, para que nós possamos tomar ela com muita consciência e certeza. É isso que eu te peço nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor pela tua vida, você que já está aqui, você que entrou depois, dá um oizinho assim, só para mim saber que você está aqui, para mim poder, de repente, falar do grande amor que Deus tem, não só por mim ou pela tua vida também. Amém? Queria que você deixasse a palavra do Senhor aberta em um texto. Nós vamos falar um pouco de Gálatas, capítulo 6, 7, mas eu quero trabalhar com você o coração, no teu coração, a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém, Rita, Deus abençoe. Júlio também, Deus te abençoe, A Bárbara, Deus te abençoe. Glórias sejam dadas ao Senhor, não é verdade? E sobre o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Deus estava tratando com as suas igrejas, as igrejas da Ásia,
E sempre tinha algo que o Senhor recriminava e algo que o Senhor, né, dizia a respeito do que eles estavam fazendo, que era bom, mostrando a qualidade das igrejas e aquilo que a igreja estava permitindo, que era de fato ruim. E aqui nós temos a igreja de Esmirna. E é interessante vermos algo na igreja de Esmirna, que eu quero falar com vocês, que é sobre essa questão de ser fiel, né? Ser fiel a Cristo gera tribulações. Ser fiel a Cristo faz com que eu tenha o entendimento que mesmo tendo tribulação, eu preciso ser confiante, né, na vida eterna e ter comunhão em Deus. É necessário, porque também, quando ela traz tribulação, ela traz isso tudo, confiança, vida eterna e comunhão com Deus, quando você é fiel a Ele. E aí então eu quero dizer para você, vamos partir aqui para o texto e depois nós vamos falar um pouco daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Capítulo 2, versículo, né, que eu quero ler com você, 10. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esmirna, em primeiro lugar, foi uma das igrejas que não houve crítica nenhuma da parte do Senhor Jesus. As demais tiveram. Ele só identificou aqui, conforme a palavra do Senhor, né, as consequências que ela poderia vir a sofrer devido a uma circunstância, uma situação que aquela cidade de Esmirna, ela vivia, né? E Esmirna, ela tinha ali um rei, ela tinha um governante chamado Tibério. E esse governante, ele fez um templo dedicado a ele, onde as pessoas, né, os dominicianos ali, exigia, adoração. Que eles se prostrassem quando chegassem naquele templo e adorassem a tudo aquilo que foi feito para esse rei e esse governador Tibério. Então vejam, começa a pensar numa situação. Uma vez por ano queimava-se incenso diante daquele altar, daquele templo que foi colocado para este imperador, não é? E eles o adoravam. Faziam como se fosse para adorar ao Senhor, da mesma maneira, da mesma forma, mas eles adoravam aos outros. Os cristãos da época, da igreja de Esmirna, se recusavam a fazer isso. Não fazia de forma alguma, porque eles entendiam que isso seria uma infidelidade a Jesus. Então vamos começar a pensar de uma maneira onde os cristãos de hoje, em suas flexibilidades, né, não entendem algumas coisas, algumas festas pagãs, alguns lugares onde você não deveria nem passar perto, mas você então no seu entendimento diz, mas não tem problema nenhum eu estar lá, ou eu participar disto lá. E aí então você flexibiliza aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, para a sua nação. Isso você não faz, isso você não faz, mas faça isso. Mas bispo, nós estamos no tempo da graça, a Bíblia deixa muito clara que em Jesus a lei e tudo aquilo que foi ensinado se cumpriu. Ele não apagou. E quando se cumpre nele, ele deixa duas situações. Ama, né? Adore a Deus sobre todas as coisas, ame ao Senhor sobre todas as coisas e ame ao teu irmão como se fosse a ti mesmo, ame ao teu próximo. Porque se eu amo ao meu próximo, muitas das coisas daquela lei eu não vou fazer, não vou adulterar, não vou roubar, muitas delas vai fazer. Se eu adorar somente a Deus, todas aquelas leis que estão lá do 1 até a 4, que fala de não adorar a outros deuses, né? De não trazer o nome de Deus em vão, não blasfemar, também está constituído nessas duas que Jesus concluiu as leis e não tirou elas, e está valendo até os dias de hoje. Consegue perceber?
Como a gente às vezes, não, mas a graça vem, nós fomos alcançados pela graça, lógico, se não fosse a graça, eu e você que não somos um povo judeu, nós nem estaríamos nessa lista, mas pela graça nos alcançou, e Jesus disse que ele veio para todos, e ele veio para salvar todos, né? E os discípulos, Pedro e João, tinham sempre uma briga sobre essa questão de circunciso, incircunciso, o judeu e o ímpio, mas o Senhor Jesus disse, eu vim para todos. E por isso eu e você nós fomos alcançados. E por sermos alcançados pela fé, nós cremos na ação do poder de Jesus Cristo. Eu não vivi naquela época, mas eu creio em toda ação, toda a passagem de Jesus aqui na terra, a manifestação do Deus Todo-Poderoso se fazendo homem natural e mostrando a cada um de nós que o único caminho que pode de verdade nos levar à eternidade no céu é através de Jesus. Então, eu preciso com que os meus, eu preciso por onde eu andar, da mesma forma que eu recebi e tenho essa convicção, repassar através dessas boas novas, a palavra do Senhor, o Evangelho, a essas pessoas. E a igreja tem esse papel. A igreja do Senhor, as nossas igrejas que estão abertas, a sua onde você participa, né, tem um objetivo central que é divulgar e evangelizar o nome de Jesus. Se muitas coisas acontecem hoje em dia e ela é flexibilizada para alcançar de uma maneira que você fala assim, não se prega mais, nós falamos isso constantemente agora, é a nossa palavra nessa parte final. Não se prega mais sobre arrependimento, não se fala mais de inferno, não se fala mais de céu, não se fala mais de você buscar perdão, confessar pecados, é adoração, é música, é uma coisa aqui, é outra ali, e a igreja no culto de oração sempre vazia, a igreja em cura e libertação também sempre vazia, a menos quando tem um interesse, um objetivo para juntar pessoas, de repente, arrecadar mais valores e seguir adiante. Nós estamos num momento que a igreja vai ter um avivamento, recursos que virá do mundo em suas mãos, para você preparar a igreja para a volta de Jesus, com muito evangelismo, com muita pregação, com muito falar de Deus e as estratégias que Ele vai te dando, para você alcançar o coração das pessoas, através da palavra, amém? Não importa quem está falando, a palavra do Senhor, ela tem o seu poder único, ela independe de quem está falando, ela por si só, ela tem poder, por isso que ela é uma espada de dois gumes, ela penetra no coração do homem, ela faz a divisão da alma e do espírito, é o que bem provar ao Senhor, viverá a bênção dele. Quando eu leio Apocalipse 2:10, quando eu olho para a palavra e vejo que essa foi uma igreja que Jesus não recriminou, e Ele não recriminou exatamente por quê? Porque Ele estava dizendo a ela, olha o cenário, quando você estava dentro do templo, você não tinha problema, mesmo que aquele templo fosse ali colocado para adorar Tibério, mas o problema maior aqui que existia ali era fora do templo. Era fora do templo. Não havia problema dentro da igreja. Ela não era censurada lá dentro. O problema estava fora. Por que estava fora? Porque quando você ouve dizer aqui, olha, o desafio de dizer não ao culto pagão e blasfêmia, né, para contra este povo, trazia uma situação de tribulação. Por isso que você ouve eles falarem aqui, não é verdade? No versículo 10 e 11, do 9 ao 10, ele continua falando, olha, vocês terei tribulações por 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Versículo 9, eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. Eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás, local onde os judeus se encontrava e empenhava-se em blasfemar contra exatamente aquilo que Jesus ensinou. E por causa disso, quando eles estavam fora da igreja, daquele lugar, eles sofriam risco de vida. E é por isso que o Senhor falou, olha, por um pouco tempo, 10 dias, vocês serão presos. Então, quando eu disse a você no início que ser fiel a Jesus gera tribulação, vai gerar perseguição,
vai gerar humilhação, as pessoas não vão querer estar a você, porque você vai ser considerado, sei lá, um beato, qualquer coisa, um cara louco, um cara que só vai à igreja, que busca a Deus, que só fala de Cristo o tempo todo nos seus lábios, que pede oração para isso, e ora por aquilo, e ora por outro, mas quando a coisa aperta, quem eles procuram? A igreja de Cristo, você que tem a palavra do Deus vivo. E outros até procuram lugares totalmente, que não condiz com aquilo que é verdade. Mas, a um grosso modo, existe Deus na boca deles o tempo todo. Me socorre, Deus. Me ajuda, Deus. Jesus, o que está acontecendo? Mas quando eles começam a se converter e vir a Jesus, eles começam a entender a importância deste nome. E como nós somos loucos, considerados loucos a este mundo, quando nós em todo o tempo estamos clamando, orando e pedindo a bênção do Senhor, e você não pode parar. Minha vida está legal, está tudo dando certo. Não pare de orar, não pare de buscar a presença de Deus, porque se está assim, alguma coisa não está muito certa, porque servir a Deus e a Jesus é momentos de ondas altas, pesadas, tribulação chegando de todo quanto é lado, porque o Satanás quer te fazer isso, matar, roubar e destruir, João 10:10. Mas nós sabemos que estamos revestidos da armadura de Cristo. Ele é o Deus que toma a nossa mão direita, endireita os nossos caminhos e vai à frente, pelejando por mim e por você, porque a luta não é sua, não é contra as pessoas que estão permitindo que o inimigo, o caluniador, as use para fazer e falar coisas terríveis, mas você sabe que Deus é por você. Então, ser fiel a Jesus traz tribulação, traz dificuldade, traz luta, traz, mas também traz recompensas, confiança, traz a vida eterna e traz uma comunhão com Deus, porque você vai estar em contato com Deus. Acorde, já clama, já ora o Salmo 91, ora o Salmo 23, ora o Salmo 46, você declara que Ele é teu refúgio, a tua fortaleza, Ele é a tua alegria, você declara que Ele é teu Senhor e pastor, você declara que vai cair por terra o homem iníquo, o homem sanguinário, você vai estar debaixo das asas do Onipotente, mesmo se passar pelo vale, o Senhor será contigo, Ele não te deixará cair em tentação, e aí você vai declarando a palavra, e aí você orou e clamou e pediu a proteção, saiu para o mundo externo. E o inimigo, quando você diz a ele, quando você olha e fala, eu consagro a minha vida ao Senhor Jesus, é uma ordem, ele não pode querer se aproximar da maneira que ele estava tentando, porque você se ungiu, cobriu com a palavra que ele obedece e que ele teme. A importância de você não sair descoberto. Mas há uma transição, e essa fidelidade de Deus passa por essa transição, por esses 3 momentos de transição. A primeira, recompensa da confiança, quando você é fiel ao Senhor. Não temas o que há de padecer, ele falou aqui, não temas, a fidelidade não é fácil. Você precisa saber que você, ao se levantar, precisa estar debaixo da armadura de Deus. Porque o crente sofre discriminação, tentações, provocações. Às vezes a pessoa bate na sua costa, virou as costas e fala, você aqui é um coitado. Vive na igreja, clamando, orando, não tem quase nada, porque ele opta a viver uma vida humilde, saber que Deus só vai suprir, ele não tem ambição nenhuma. Às vezes eles falam tantas coisas da gente, mas a prova com a fidelidade de fortalecer, quando você busca o Senhor, você tem a recompensa da confiança, é que você vai ser provado a ter uma fidelidade igual ao caráter cristão que Deus te ensinou, firme, forte, não é dinheiro, não é situação dos prazeres da terra. Só um minuto. Que vai te tirar dessas coisas. E é por isso que o apóstolo João diz lá, em João 16:33, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Tendes bom ânimo. Não saia murmurando, não. Eu venci o mundo, o Senhor Jesus disse para mim e para você. E obviamente, para mim, como diz a palavra do Senhor aqui, Ele tem o máximo de interesse de que você entenda a razão dos sofrimentos da sua vida. O que pode ter certeza que foi porque você escolheu aquilo que o homem plantar, isto ele vai
colher. Mas, bispo, você plantou e não percebeu. Às vezes o ter aceito, o estar conivente com uma situação, ir a uma festa pagã, ir lá no São João e festejar lá com o povo. Não, mas eu estou viajando, é férias, eu fui lá para a pracinha e tocou a musiquinha, aí eu dei uma dançadinha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, irmãos. Aquilo é feito com o intuito objetivo de adorar a demônios. E você vai estar lá. Você passar e não permanecer é uma outra coisa. Mas ficar, querer estar, você sabe o que eu estou falando. Tem cristão que tem um pé lá e um pé cá. Tem cristão que não deixou as coisas da carne, ainda vive, né? Porque tem prazer em fazer isso, em viver. Tem gente que vive bebendo, né? Ah, mas a Bíblia diz que não tem pecado nenhum em beber. De fato não tem. Mas se embriagar tem. E aí você, não, bebe uma cervejinha aqui com os amigos, bebe um vinho ali, uma coisa ali, e quando vai ver você está em vergonha e envergonhando o Cristo que você diz que serve. Compreende as coisas? E não é só isso. Maldade, manipulação, mentiras, uma atrás da outra, engano, uma atrás da outra. E aí você acha que de Deus não se zomba. Ele está vendo tudo isso. E é por isso que você tem que acertar os teus passos, se limpar mais. Se o Espírito Santo está falando comigo e com você, se limpe mais. Acerte cada vez mais a sua casa, para que você não seja pego de surpresa, porque quando você é fiel, você tem a recompensa da confiança, tem de bom ânimo, ok? E outra coisa que é importante é que as tribulações, o mundo fala isso, ainda mais no mundo espiritual. As tribulações são oportunidades para crescimento espiritual. Está passando uma grande batalha por situações, você busca o Senhor, você se fortalece no Senhor, você se enche do poder do Espírito Santo de Deus, você fica no teu quarto, você ora, você clama, você faz jejum, te aproxima-se de Deus, há uma intimidade maior e o poder, porque quanto mais eu só posso entregar alguma coisa se eu tiver, e para mim ter eu preciso buscar da fonte, que é o Senhor, para que eu possa ministrar no teu coração como profeta de Deus e declarar a bênção e a vitória do Senhor na tua vida. Amém? E aí, com esse crescimento espiritual, você acaba não amargando derrotas, porque você chama ao poder do Senhor, Ele vem em seu favor, Ele luta a tua luta, e você vive a bênção de Deus, conforme está lá em Atos capítulo 14, versículo 22. Lá você vai ver isso. Por muitas tribulações é necessário passar para entrar no reino dos céus. Quem fala isso lá em Atos? O apóstolo Paulo. Nos atos que os servos e os discípulos de Deus estavam fazendo. Mas a fidelidade, ela traz confiança. Porque você não teme o mal, não teme a dificuldade, porque sabe que o Senhor está contigo. E a confiança nos torna crentes, o quê? Firmes, firmados. Não pensa para lá nem para cá. Fica firme, sabe o que quer fazer para enfrentar toda e qualquer situação que venha aparecer. Amém? É assim que o crente vive. É assim que nós vencemos a batalha. A outra coisa que vem rapidamente é a recompensa da vida eterna. A vida eterna foi conquistada pela fé em Cristo Jesus, amém? Você assim como eu, mas o desafio aqui é ser fiel, é permanecer fiel, até quando? Até a morte, para que através disso nós possamos receber a coroa da vida eterna. Coroa é sinônimo de vida eterna, isso quer dizer que nós deveremos, nós devemos ser fiéis a Cristo até o ponto, se precisar, morrer pela fé, como foi com Jesus Cristo. Então veja que você precisa mudar algumas características de pensamento seu. Não, tá bom do jeito que tá, eu vou na igreja, eu entro, recebo a palavra e saio, tá tudo certo. Não ministra na família, não ministra nos amigos, não ministra nada. Quando nós vamos à igreja, nós vamos para edificar a nossa fé, a nossa vida. Mas quando a gente vai para a rua, a gente testifica aquilo que nós recebemos para as pessoas.
Este é o objetivo da criação de Deus para mim e para você. E você não pode mudar isso. Eu vou ficar... Você não pode. Você é um discípulo, você é uma pessoa que é enviada, é um dispenseiro. Cristo está em você. Por isso que você vai na igreja no culto de doutrina, aprender, você faz cura e libertação, você aprende, vai no culto de oração para buscar a presença de Deus, vai louvar com os jovens no sábado e qualquer momento que você tem na sua igreja para fortalecer e buscar mais jovens, para a igreja que não tem jovem, ela morre. E domingo tem o culto que nós chamamos, e todas as igrejas têm nome diferente, mas é o culto familiar, onde a família vem. Algumas têm escola dominical ainda, né? Outros fazem escola de profeta, outros fazem estudo disso, estudo daquilo. Mas é o aprendizado. Mas o que a gente tem buscado do Senhor nesses últimos tempos, amém? Porque a morte não era uma suposição ali na igreja de Esmirna, era uma possibilidade real, porque eles perseguiam e matavam. Vocês não estão ali se dobrando, vocês não estão adorando, não é lá no templo, a figura lá do Tibério, a gente fez o templo para ele, então vocês vão morrer. A morte não era simplesmente, como a gente aqui no Brasil ouve, olha, lá na Arábia, lá nos países do Oriente, as pessoas foram decapitadas, lá na janela 1040, invadiram lá na Ásia, lá na China, Coreia do Norte, invadiram as igrejas e mataram o povo. Por isso que na Coreia do Sul a maior igreja do mundo está lá, porque eles começaram a orar, levavam a igreja no monte e pedia a Deus, e pede até hoje para que Deus tire a corrupção daqueles que são da liderança. Eles não ficam só atacando, eles oram pedindo para que Deus tire deles, que haja a possibilidade deles serem homens honestos diante do Senhor e servindo ao Senhor. E é então um país próspero, que quase na totalidade serve a Cristo. Olha que coisa linda, e a Bíblia nos dá, e muitos profetas vieram para nós e nos informaram que o Brasil será um celeiro. Por quê? Porque nós somos aqui uma nação que busca e adora ao Senhor de verdade quando você está no caminho certo, e você se dedica, você se entrega, e você se coloca à disposição, né? Desde de ser ali um diácono na igreja, com seus dons, o seu talento, oratória, né? Os cantores, os levitas, os pastores, os presbíteros, os diáconos, e uma igreja que ferve em adoração, porque se alegra diante do Senhor. A fidelidade de Deus naquela igreja de Esmirna estava acima da morte, porque eles eram fiéis. E nós? Até onde chega a nossa fidelidade ao Senhor? Só para vocês terem uma noção, o pastor da igreja Policarpo, o pastor da igreja de Esmirna, isso há 155 depois de Cristo, ele foi martirizado na fogueira, porque ensinava a igreja e não adorava, aí não ia no templo adorar a Tibério, mas servia a Deus. Foi martirizado na fogueira. Porque quando perguntaram para ele, a história nos diz isso, que quando perguntaram para ele se ele queria voltar atrás da sua fé e adorar o imperador, a resposta dele com 86 anos foi uma só. Ele não falhou, ele não duvidou. Não irei negar Jesus agora. Pode me colocar lá. E pagou com a sua vida a fidelidade diante de Deus. E obviamente nós vamos encontrar com ele lá no céu e viver a bênção do Senhor. Ser fiel, irmãos, é ser estável. Não é lá, uma hora lá, cheio do poder, outra hora lá embaixo, não quero saber de igreja, eu fui humilhado, né, o pastor lá fez isso, a igreja fez isso, essa é uma igreja séria, né, os levitas é uma luta, é uma briga, né, os diáconos e os presbíteros, uma briga constante. Irmãos, o diabo está lá na igreja tentando tirar a paz daqueles que servem ao Senhor. Você sabe disso. Lá fora já estão na mão dele. É por isso que você vai à igreja, na igreja se encontra resistência, o diabo fica tocando aqui, tocando ali, dá um jeito, mas ali é um ambiente, pagou a luz, não é nada. Acendeu a luz, e 3 invocando o nome do Senhor Jesus, Deus vem e faz algo, e aí se torna um lugar santo e um lugar de adoração diante do Senhor. Ser fiel até a morte, e que o Senhor possa te abençoar de uma maneira poderosa, para que você saiba. E a terceira, para nós terminarmos, é a recompensa da comunhão. Olha que coisa linda, você ter comunhão com Cristo. Que suportam ali as tribulações, terão
comunhão com Deus. Viverá um tempo de uma ligação íntima com o Senhor, porque você primeiro vai receber a coroa da vida, né? E você, a imagem da coroa, ela, quando você vê nas Olimpíadas, ela é colocada lá, não é verdade? Naquele que é vencedor. Então o vencedor recebia aquela coroa de louros, não é isso? Quando ele era vencedor. E o vencedor vai receber uma coroa incorruptível. Quem é esse? Eu e você, se permanecermos fiéis ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25. Você vai receber esta coroa. E glória seja dadas ao Senhor. Amém? Por isso que eu li também Gálatas capítulo 6 e falei a você, fica firme nisso. Porque de Deus não se zomba. Não se zomba do nosso Senhor. Ele tem poder, ele tem conhecimento de tudo. Deus nunca foi zombado, ele não é zombado, não pode ser zombado. E aí você não pode fazer as suas alianças tolas, votos tolos, você não pode achar que Deus não está vendo, está com dificuldade, ainda tem pecado oculto, está difícil de você se livrar de pecados. Reconheça, entregue ao Senhor, peça perdão, confesse os teus pecados, confesse, né, como você está, a tua forma, Senhor, eu estou frio, eu não suporto mais ouvir isso ou aquilo. Se alguém pede e fala que vai orar por mim, parece que eu não quero mais ouvir, eu não quero mais ouvir vídeos que falam do Senhor, eu quero ver só outras coisas. Você está frio e você precisa tomar cuidado, porque senão você não consegue ser fiel até a morte. Vai aparecer uma luta maior e você não vai suportar, vai colocar a culpa no bispo, no pastor, no apóstolo, na igreja, nas pessoas, no levita, no som, no barulho, em tudo vai ter uma desculpa para não querer estar em comunhão, para não querer estar na igreja, para não querer participar das lives, para não querer mais orar em família com marido, esposa, filhos, para não querer mais buscar a comunhão do Senhor. Mas bispo, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu leio a palavra quando eu ministro, eu leio a palavra, mas e você, quando não está no compromisso de levar a palavra? Você tem o seu culto diário, a sua adoração diária, a tua busca diária, oração de manhã, à tarde, à noite, a leitura da palavra no momento que você, mas eu não tenho tempo, bispo, eu corro demais, mas precisamos arranjar o tempo. Vai aí no seu aparelho celular, busca uma palavra, tá fácil, tá na tua mão. Começa hoje, eu vou ler o capítulo tal, vou entender o que está em João 15, do amor de Deus para conosco, da figueira, né, fruto desta árvore, que é Jesus Cristo, e deixa o Espírito Santo falar com você. Não tem desculpa, nós não temos desculpa, nós não temos, né, para nós é a vitória, porque maior é o Senhor que está conosco. Mas eu estou vendo ao meu redor só luta e problema, não estou, porque você precisa entender o que em ponto que você está com Deus, a sua intimidade com Ele, como que você está, se é prova, se é provação, se é para te forjar, ou se de fato é uma brecha, e só você sabe disso, e só você consegue saber o que está acontecendo, porque Deus olha o que está no seu coração, e a sua alma, a alma do aflito só é ouvida quando você grita e o Espírito Santo ouve. E Ele, conhecedor de tudo, Ele vem até você e Ele abençoa a sua vida. Você não pode semear de jeito maneira uma coisa e querer esperar outra. O universo não age assim, Deus não vai fazer disso. O universo, pelo desígnio do Deus Todo-Poderoso, opera de acordo com certas leis naturais, espirituais, mas Ele opera, porque foi Ele quem guiou. É por isso que você sabe que nós temos um universo extremamente o quê? Organizado, consistente, porque foi assim que Deus fez. Todas as coisas no seu devido lugar. E o homem então vem e muda tudo isso, né? E o homem vem e mexe onde não tem que mexer. E a natureza vai cobrar. E a natureza está cobrando. Você está vendo aí as palavras de Cristo, as profecias se cumprindo. Dia após dia, coração do homem iníquo se corrompendo cada vez mais na maldade, né? Hoje eu vi uma notícia, a pastora Sandra, quando eu estava saindo para o trabalho, ela falou assim: você viu o que aconteceu aqui em Itapecerica da Serra? Eu falei: nossa, aqui Itapecerica da Serra está começando a ficar muito violento, muito assalto, até a banco vieram assaltar já aqui. Ela falou: não, da mulher que morreu com bolo, tem gente vendendo bolo envenenado. Eu falei para ela: amor,
Espera mais um pouquinho que a polícia vai te mostrar a verdade que está por trás disso. Eu tenho certeza que é uma vingança, ou deve ser por marido, ex-namorado, coisa parecida, ou financeiro, mas é uma vingança de alguém. Aí quando eu voltei à noite, né, cheguei faz pouco tempinho, né, graças a Deus a gente conseguiu receber essa palavra do Senhor. Ela falou, a polícia disse que foi uma menina que envenenou o bolo para que a outra morresse por causa de ex-namorada. Mas o coração do homem, né, o caráter do homem, o coração dele mudou. Porque a Bíblia diz que o diabo ia tomar conta mesmo disso se você não tivesse firme com Cristo. E a gente vê mulher dormindo com homem, de repente põe fogo, vice-versa, né, contrata a gente para matar, o outro aquilo, é uma coisa louca. A vida perdeu o valor. A gente não pode sair à noite, né? A gente tem que ficar meio atento, porque a insegurança é terrível, você não sabe se sai e volta, porque estamos num país, né, Brasil, né, ele é um país que está ligado na corrupção por todos os lados. Você vê as notícias aí de facções comandando grandes empresas por trás de grandes empresários. Mas você está guardado e protegido pelo Senhor, porque você não senta na roda desses escarnecedores. E se você estiver envolvido por algum momento, te envolveram, peça ajuda a Deus, para que o Senhor tire você, elimine você de todo e qualquer mal, que as pessoas ficam tramando e te usando, você empresário, você autônomo, você para pegar aí um projeto, precisa de repente fazer isso ou aquilo, não, deixa Deus controlar. Quando vir na sua mão, vai vir o projeto, mas você não estará envolvido em nada, acredite. Eu vivo num mundo onde Petrobras, olha o nome, Petrobras, né, constantemente a gente via pessoas, esses que vocês já conheceram, e a gente até hoje, ela não mudou, porque o governo lá atrás voltou e fez da mesma forma, só que agora pior, pedindo para que aquelas empresas que tivessem a leniência voltassem, né, recebessem o seu, confessaram que roubaram, estão recebendo o dinheiro de volta, estão aptas a trabalharem de novo. Então, é um país que a liderança, ela faz parte, desculpa falar dessa forma, mas ela é conivente com a facção, ela é conivente com o mal, ela é conivente com o poder paralelo. E aí você, cidadão, assim como eu, estamos sujeitos à maldade. Mas isso está na Bíblia. Os problemas sobrenaturais, terremotos, guerras e assim por diante. Mas a pessoa que zomba de Deus é uma pessoa tola. Por que eu digo isso? Porque cada pessoa é tentada quando é atraída, seduzida pelo seu próprio desejo. E aí então, esses desejos que ela concebe dão luz ao pecado. E o pecado te distancia de Cristo, do Senhor, e produz morte. Tiago capítulo 4, produz morte. Amém? 1, versículo 14. Eu quero que nesta noite você, ao encerrar comigo esta palavra curta, mas que você saiba que você precisa ser fiel a Cristo até a morte, porque você terá benefícios. Mesmo que você esteja, ser fiel de uma certa forma, traz momentos de dificuldades, de tribulação, porque nós seremos muitas das vezes provados na nossa fidelidade. Mas o Senhor te tirará desta situação, o barco vai sossegar, a tempestade vai passar, e esta tua fidelidade vai produzir exatamente isso que nós falamos, confiança, vida eterna para você. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Querido Pai, Deus maravilhoso, Deus de poder, obrigado, Senhor, porque ser fiel a Ti me traz benefícios de comunhão contigo. Senhor, me traz a condição de ser um homem fiel à Tua palavra, de receber a bênção, a vida eterna. Pai, por isso, em nome de Jesus, que a fidelidade, Senhor, ela não seja condicionada ao ambiente. A igreja de Esmirna, Senhor, ela passava por pressão do maligno, mas ela foi fiel, Senhor, e quando nós estamos sob pressão, problemas sentimentais, problemas financeiros, problemas conjugais, nós precisamos entender que o Senhor tem controle de tudo e tudo coopera para aquele que crê e ama ao Senhor, e todas as coisas estão debaixo da sua autoridade, de sua permissão. E por isso, quando nós somos firmes, fiéis, firmes no Senhor, a nossa mensagem, Senhor, ela se torna poderosa,
A nossa mensagem se torna verdadeira para nós enfrentarmos qualquer situação, porque sempre vamos declarar: maior é o que está conosco, Deus está comigo, meu general de guerra, venceu todas as batalhas e vai vencer essa por mim, porque Ele declarou que a luta não é minha, mas é dele. E eu não luto contra pessoas, mas contra toda potestade espiritual maligna que é gerada nesta terra. Mas a palavra de Deus diz que se eu entender dessa maneira, naquela cruz, o Senhor tomou toda esta autoridade do inimigo e deu a nós, para sermos mais do que vencedores e colocar Ele debaixo dos nossos pés. Permaneça firme, não duvide. Se for chorar, chore lá no seu quarto, mas não deixe o inimigo ver as suas lágrimas, e saiba que na tua fraqueza, quando diz a palavra lá de apóstolo Paulo, é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, e aí você se torna uma pessoa forte. Você tem garantias da parte do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus nos deu esta garantia, que vale a pena ser fiel. Ele, Jesus, é o nosso modelo de fidelidade, e o fruto do Espírito Santo que está conosco. A fidelidade é algo central, ela é para mim e para você, que traz aí uma experiência cristã, verdadeira, de equilíbrio. Fidelidade, Pai, ela é a base de tudo, da confiança, e o Senhor gerou isso dentro de nós. Ela é a base da vida, ela é a base da comunhão que nós temos contigo, e é por isso que nos levantamos todos os dias, para declarar esta fidelidade ao Senhor, sabendo que podemos em qualquer momento sofrer acusações, situações, vergonha, calúnia, tantas coisas por causa do teu nome, por causa do amor que nós temos ao Senhor. Mas isso nada muda para mim, nada muda para os seus filhos que aqui estão e vão nos ver e ouvir em outro momento, porque o Senhor é um Deus que morreu em morte de cruz, porque foi fiel até a morte. Por causa de quem? De mim e de você que está me ouvindo, para que nós pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna, se o aceitássemos, e se o aceitar Ele como Senhor e Salvador nesta noite. Eu não sei quando você enviar este vídeo, eu te peço, envie a pessoas que faz parte do seu network, não importa o grau desta pessoa, o conhecimento desta pessoa. Muitas das vezes sendo humano, você fala: não, mas o meu diretor, o meu presidente é uma pessoa extremamente culta, mas ele tem problemas sérios, e que a palavra de Deus é a única que pode transformar a vida dele. Quando você não tem medo e você tem ousadia, não importa o grau, de autoridade que a pessoa tem, você fala. E é por isso que Deus coloca pessoas lá em cima, perto do presidente, pessoas lá em cima, perto do seu presidente, da sua empresa, pessoas que são de Cristo. Por que Deus dá essa capacidade a alguns? Para que o nome dele seja falado lá. Mas quando essa pessoa nega isso, e ela por algum motivo não faz, ela também terá consequências, porque Deus entregou isso para ela. Deus preparou ela. Você pode ter certeza, se Deus não levantar você no dia de amanhã, nada você pode fazer. Morto você não pode fazer nada. Por isso os nossos dias estão contados, sim, mas enquanto estivermos aqui em terra, sejamos fiéis testemunha desse Cristo poderoso. Que a presença do Senhor esteja sobre você e a tua casa. E entenda que tudo que você semear, haverá uma colheita. Então semeie com um raciocínio lógico, inteligente, e uma pessoa de poder e fé, para abençoar a vida dos demais. E cubra a tua casa com o sangue poderoso de Jesus Cristo, para que o inimigo não bata na sua tenda nem na sua porta. Mas se vier algum problema, saiba que o Senhor, não duvide. Se você não tem a origem do mal, se você não foi a causadora, não duvide, Deus vai te livrar. E o inimigo será envergonhado, porque Jesus foi fiel até a morte por mim e por você, obedecendo ao Pai. Obedeça ao Senhor Jesus, ser fiel, e você receberá a coroa da vida eterna. Esta é a palavra que eu deixo com vocês nesta noite, e abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar agora a vida dos teus filhos e das tuas filhas, que estão, Senhor, passando por alguns problemas de saúde, dores, Senhor, essa gripe que está através da virose alcançando muitos, essas injeções que nós sabemos que por trás delas tem alguma coisa que está errada, e tudo aquilo que a tua palavra nos diz, daquilo que o mundo externo, que está se preparando contra a vinda de Cristo, para destruir a maioria daqueles que são firmes do Senhor, fazem de